Gente, o que você acha, na sua opinião, que leva uma pessoa a cometer o suicídio? Eu estava lendo um dia desse que no Japão, um país tão rico em tecnologia e outras coisas, eu estava lendo que lá a taxa de suicídio é de 30 mil por ano. E, na verdade, quem fez esse levantamento foi um bispo de uma igreja local de lá, lógico. E esse bispo, ele observou que as pessoas lá têm uma vida, do que ele pesquisou e entrevistou pessoas. As pessoas relataram a ele que não viam sentido em viver, não viam mais esperança em continuar vivendo, e ele coletou muitos relatos de famílias que tiveram pessoas que cometeram suicídio, que tiraram suas vidas. E se você for parar para pensar, muitas vezes os bens materiais, eles não são o suficiente para nos deixar felizes, nos fazer felizes. E nem saúde, né? E nem muitas dessas coisas externas que nós pensamos trazer felicidade. Se você for me questionar, me perguntar se eu já tive depressão, eu nunca tive. Se eu já pensei em morte, algumas vezes sim, mas nunca pensei em tirar a minha vida. Eu não fui pesquisar muito a fundo o que é a depressão, cientificamente falando, espiritualmente falando. Não fui me aprofundar nisso, não fui procurar vídeos que falassem sobre isso. Porém, eu tenho alguns relatos reais, né, de pessoas reais mulheres que tiveram depressão pós-parto, pessoas que sofrem com isso há muitos anos, que simplesmente não conseguem ser curadas, fazem tratamento há muito tempo e não conseguem sair dessa. Eu não julgo essas pessoas, cada um tem as suas lutas interiores. Mas eu acredito que nós podemos encontrar sentido na vida quando nós encontramos com o nosso Criador, né? Quando nós paramos para pensar de onde nós viemos e para onde nós iremos um dia. Eu acredito que todo ser humano, ele tem esses questionamentos dentro de si, de onde veio e para onde vai e qual o seu propósito aqui nessa terra. E eu também já me fiz esses questionamentos muitas vezes, já encontrei algumas respostas, e eu acredito que Deus, ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Nós não estamos aqui em vão, não é à toa que nós viemos a este mundo. E a depressão não é que ela é uma falta de sentido na vida, talvez não seja isso, não é que ela seja uma falta de propósito, mas eu acredito que ela seja uma insatisfação externa e interna também. Quando você se sente insatisfeito com o que você tem, quando você se sente insatisfeito com o que você não tem, quando você não consegue se conformar com uma perda, com a morte de alguém, com o término de um relacionamento, quando você se sente insatisfeito muitas vezes com a sua vida, né? Com o que Deus já te deu, ou com o que ele te tirou, não sei. Eu acredito que seja isso, uma insatisfação. Eu tenho assim a minha opinião formada, e eu acredito que tem uma série de fatores espirituais que levam uma pessoa a sofrer disso. Talvez eu não saberia explicar para você aqui, espiritualmente falando, o que leva uma pessoa a ter esse profundo estado de tristeza. Alguns teólogos, eles afirmam que, inclusive, Jesus Cristo sofreu de depressão. Eu, particularmente, não sou adepta desta tese. Eu acredito que Jesus passou por muitos momentos de tristeza, sim. Inclusive, quando ele estava sendo levado para ser crucificado, ele foi completamente homem e completamente Deus.
E com certeza ele sentiu dores, ele sentiu agonia, sentiu tristeza, mas a depressão, assim, falando mesmo, eu acredito que ele não tenha sofrido disso. Por quê? Porque Jesus conhecia o seu propósito de vida, porque ele sabia o que ele veio fazer aqui na Terra. Ele fazia a vontade de Deus, ele veio para salvar a humanidade, ele veio para salvar a minha vida, para salvar a sua vida. E ele sempre teve muita certeza disso. E eu acredito que isso, muitas vezes, nos faz andar por um caminho mais seguro, quando nós sabemos para o que nós viemos, né? Por que eu estou aqui? Algum propósito Deus tem em ter me criado da forma que Ele me criou, em ter feito com que eu morasse no lugar onde eu moro, em ter me plantado na cidade que Ele me plantou. Amém? E como eu estava falando, eu vejo muita insatisfação nas pessoas. Eu vejo muita insatisfação nos jovens, né? Existem jovens que não encontram satisfação no que já tem, não encontram satisfação no seu corpo, no seu cabelo, estão sempre procurando fazer uma plástica, estão sempre procurando modificar algo que é tão perfeito nelas, e elas sempre estão em busca disso, né, para tentar preencher um pouco desse vazio que elas têm dentro da alma, que elas têm dentro de si. E essas coisas não preenchem a nossa vida. A mudança de cidade não preenche um vazio que só Deus pode preencher. Uma carreira bem-sucedida não preenche o que só Deus pode preencher, não é verdade? E algo que eu vejo muito assim, que às vezes eu fico me questionando, eu vejo assim muitos relatos de youtubers que eles atingem, né, um certo nível de sucesso, começam a ganhar muito dinheiro aqui pelo YouTube, e eles chegam um momento da vida deles que eles anunciam que eles vão parar porque precisam de um tempo para eles, porque precisam cuidar mais deles e tudo. Então é quando a gente vê que essas coisas, elas não são importantes, né? Eu vejo também muitas pessoas esperando concluir uma faculdade, esperando almejar grandes coisas, elas almejam grandes coisas, esperando concretizar grandes sonhos para que elas sejam felizes, para que elas se sintam completas. E as pessoas, elas perdem o privilégio de apreciar a caminhada da vida, o caminho que Deus traça para nós, né? Até Ele realizar os nossos sonhos. O caminho até lá é muito bonito, é muito cheio de emoção. E muitas vezes nós nos sentimos insatisfeitos com isso. Nós nos sentimos frustrados por nós não termos o que o outro tem, não é verdade? Por nós não termos a beleza que o outro tem, por nós não termos o cabelo que o outro tem, por nós não termos o número de inscritos que o outro tem. Então, é algo assim que eu vejo que seja uma das causas, né, da pessoa cometer suicídio. Eu não entendo, gente, assim, na minha mente não entra muitas vezes o porquê da pessoa tirar a sua vida, né? Uma jovem, por exemplo, aqui na minha cidade, esse ano teve uma jovem que tirou a vida. E quando aconteceu tudo, as pessoas questionaram muito, mas como assim ela se matou? Ela era tão bonita nas redes sociais, aparentemente tão feliz, né? Mas eu vejo, não só nessa jovem, mas em outras também, eu vejo uma insatisfação muito grande. As pessoas não se aceitam como elas são. É um nariz que é feio, é um corpo que é diferente. Eu sei que é complicado, assim, a gente, né? A comparação com o outro, ela não nos leva a lugar nenhum, né? Você olha para outra pessoa, para outro ser humano, né? No meu caso, eu olho para outra mulher e eu posso muito bem me comparar a ela, né? E me sentir insatisfeita comigo, porque ela tem o que eu talvez não tenha.
Mas eu acredito que a insatisfação, gente, ela é a causa de muitos problemas na nossa vida. Porque quando nós somos satisfeitos em Deus, quando Deus é suficiente para nós passamos a ver a vida de outra forma. Se você for parar para pensar, eu seria uma pessoa que teria todos os motivos do mundo para ser uma pessoa insatisfeita, para ter um histórico de depressão. E eu não tenho um histórico de depressão, mas eu já fui insatisfeita com muitas coisas na minha vida. Eu já me comparei muito com outras pessoas. Eu já tive vontade de não gravar mais aqui pro canal e eu já esperei ter muita coisa para poder começar o que Deus, né, quer que eu comece. Mas aí é quando eu me encontro em Deus, quando eu me satisfaço nele. A Bíblia fala que Jesus, né, ele mesmo fala nos evangelhos dele, que aquele que bebe da água que ele tem para dar, nunca mais terá sede. Né? E isso é muito lindo, porque Jesus é a nossa fonte. Ele é a nossa satisfação. Amém? Então, quando nós nos encontramos satisfeitos nele, nós somos completos. A nossa alma é completa. E eu fico realmente triste quando eu vejo jovens, mulheres, homens, pessoas de todas as idades, insatisfeitas com o que Deus tem dado a elas, com o que Deus tem feito pela vida delas. E as pessoas, elas têm o costume de só pedir e nunca agradecer e nunca deixar nas mãos de Deus as coisas, né? Os seus sonhos, os seus projetos, as suas tristezas, as suas angústias. Não que seja errado você ficar triste, você tá totalmente errado por estar depressivo, não. Mas quais são os seus motivos, né? O que te motiva a ficar triste? É algo superficial, né? Jesus, ele entende todas as nossas dores, os nossos questionamentos. E um celular, um computador, uma casa, um carro importado, uma carreira bem-sucedida, eles nunca vão preencher o vazio, né, da nossa alma. Esse vazio que só Deus pode preencher. Amém? E eu não estou falando desse assunto aqui por conta de ser moda ou algo do tipo, porque eu acredito realmente que existem pessoas que precisam ouvir isso. Amém? E eu sou uma pessoa que dependo dos outros para me levarem para outros lugares. Eu não gosto de me citar como exemplo, porque eu acredito que existem pessoas em situações piores do que as minhas. Existem histórias muito mais bonitas, muito mais interessantes do que a minha história. Histórias de garra, assim, de uma história de superação, muito mais bonitas do que as minhas. E eu acredito, mas como eu estava falando, eu sou uma pessoa que precisa eu dependo de outras pessoas para me levarem para outros lugares, né? A minha rotina é diferente de uma rotina comum. E eu teria os motivos que você pode, poxa vida, né? A Gabi, ela teria realmente os motivos para se sentir triste, mas eu não atribuo isso a mim mesma. Eu atribuo isso em tudo que eu tenho, toda a minha felicidade, tudo que eu tenho conquistado na vida, eu atribuo a Deus. Deus é o autor da minha história. Amém? E Ele quer ser o autor da sua história também. O autor Deus, ele é o melhor roteirista de todos. Ele escreve histórias lindas, né? Com roteiros que só ele sabe. Amém? E eu acredito realmente que Ele quer ser o autor da sua história, né? A gente nunca tá tão longe que Deus não possa nos alcançar. Ele sempre pode nos alcançar. A mão de Deus sempre pode nos alcançar. Amém? E a gente vê assim nesses países que tem tudo que nós brasileiros, por exemplo, não temos. E muitas vezes nesses países a taxa de suicídio, a taxa de depressão, né, a taxa de insatisfação pessoal é muito grande.
E por quê? Porque essas pessoas, nada disso supre a carência da alma delas. Porque só Deus pode suprir essa necessidade que nós temos de sermos completos, de sermos plenos. E nós só vamos encontrar plenitude, nós só vamos ser completos em Jesus. Amém? Não é nada exterior que vai nos trazer a verdadeira felicidade, a verdadeira satisfação. E a alegria, ela é uma decisão. Eu acredito fielmente nisso. Porque você pode estar passando pelo pior momento da sua vida, mas você pode decidir estar alegre, estar feliz, porque você pode decidir pensar que Deus tem um propósito em tudo isso que está acontecendo na sua vida. Eu sempre vejo, assim, que Deus tem um propósito em tudo que acontece na nossa vida. Por mais que no momento a gente não entenda, mas Deus tem um propósito em tudo. Amém? E eu vejo pessoas tirando suas vidas por conta de que a sua empresa faliu, porque perderam um carro, porque perderam coisas materiais, né? Eu vejo pessoas, meninas que tiram suas vidas por conta de um namorado, por conta de uma pessoa. Gente, isso não vale a pena. Isso não vale a pena mesmo, porque Jesus, ele tem tudo isso que nós precisamos. Ele tem amor, ele tem alegria, ele tem paz de espírito, né? A paz de espírito, ela é algo muito sobrenatural, porque você pode estar em paz hoje, né? Pode não ter nenhuma conta para pagar, pode não ter nenhum filho doente, sua empresa pode estar indo muito bem, mas você muitas vezes não está em paz com Deus. E quando nós estamos em paz com Deus, quando nós temos paz de espírito, nós estamos completos em Deus. Amém? Isso não é uma filosofia vã. Isso é algo que nós só encontramos em Jesus, né? Nós só encontramos em Jesus. Tem uma frase que eu gosto de falar, porque ela é uma verdade muito grande. Você querendo ou não, Deus existe. E Ele não vai deixar de ser Deus, porque você acredita ou não nisso, porque você se questiona ou não sobre isso. Ele vai continuar sendo Deus, e Ele vai continuar cumprindo os propósitos dEle na nossa vida. Amém? Vai continuar cumprindo os propósitos dEle na minha vida, eu acreditando ou não, mas Ele vai continuar fazendo, porque Ele é Deus, você querendo ou não, eu querendo ou não. Amém? Então, acho que esse vídeo foi para outro lado, mas é isso, gente. Eu quero também falar para vocês de 2 livros que eu particularmente eu sou apaixonada por ele. E é um livro que é o meu manual de vida, assim. E você pode pensar que é clichê, mas não é. Tipo, desde quando eu me entendo como cristã, que eu venho adotando este livro como meu manual de vida mesmo. Eu posso ler milhares de livros, posso ler qualquer outro livro, mas nenhum é mais completo para mim, é mais transformador para mim do que a Bíblia, né? Eu tenho a Bíblia como meu livro, né? Como meu manual de vida. E eu aconselho você, assim, eu sugiro para você que você adote, que você tenha também este livro como seu manual de vida, como seu... a Bíblia, ela é o livro de Deus para o homem, né? Ela é o livro que o Senhor permitiu que os homens escrevessem inspirados pelo Espírito Santo, para que hoje, nesta era, nesse século, nesse dia, a gente pudesse ler e ouvir a voz de Deus e ver o Senhor através dessas palavras tão preciosas que tem contidas aqui, né? É algo assim que eu sempre ouvi muito a voz de Deus. Como você ouve a voz de Deus, Gabi? Através da Bíblia. Muitas vezes eu já ouvi a voz de Deus através da Bíblia, lendo a Bíblia. Um versículo por dia pode fazer a diferença na sua vida. Ou você pega e tira um mês para ler um livro, estudar um livro. Mas
peça para o Senhor, para Ele falar ao seu coração, através dessa palavra, através desse livro, porque eu tenho certeza que Ele vai falar assim. E outro livro que eu estou lendo, que eu nunca terminei de ler, de tão bom que ele é, que eu fico lendo bem devagar, é esse livro aqui, né? Indomável. Ele é do Nick, gente. Esse rapaz aqui, eu já conheço a história do Nick. E ele é um cara, assim, exemplar. Uma vida sem limites, né? Nick Vujicic. A história dele é muito linda. A história dele é muito incrível. E se um cara como ele pode, tudo que ele faz, nós também podemos, né? E eu estou lendo esse livro e aconselho que você leia também. Ele é um livro muito, muito interessante, muito legal, com muitas lições de vida, amém? E eu agradeço aí pelas pessoas que acreditam que um dia eu também vou escrever um livro. eu recebo, assim, algumas revelações, né, das pessoas. Gabi, você vai escrever um livro um dia. Amém, gente. Se for da vontade do Senhor, eu irei escrever, sim. Indomáveis, tá? Uma vida sem limite. Esse livro é muito, muito top mesmo. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Eu prometo aparecer mais vezes aqui. Orem por mim, tá bom? Vocês são muito queridos do meu coração. E um dia desse uma pessoa me falou que eu era uma privilegiada de ter esse tanto de inscritos. Aí eu falei, é verdade. Amém, gente? Vocês todos moram no meu coração. E vocês, assim, estão nas minhas orações mesmo, assim. Eu oro por cada um. Amém? E um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Me acompanhem nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, Gabi Macieira. Eu vou adorar ter esse feedback de vocês, tá bem? Um beijo, gente, no coração. E até o próximo vídeo.